Graça de Deus, grandeza da pátria, da aberta presença, e seu secretário que faça chamado, senhoras vereadoras. Jaime esqueceu até da aposentadoria, só quer saber de se reeleger. Sim. E... Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, assistência e imprensa. Alessio Espínola. Presente, secretário. Cabral, presente. Carlinhos Oliveira. Presente. Celso Dalmolin. Presente. Dr. Jorge Bocasanta. Presente. Fernando Halberg. Jaime Vazata. Presente. Josué de Souza. Mauro Sebert. Presente. Mazuti. Presente, excelência. Misael Júnior. Presente, vereador Cabral, nosso primeiro secretário. Pedro Sampaio. Nadir Louveira. Presente. Olavo Santos. Presente. Vereador Parra. Presente, seu secretário. Paulo Porto. Presente, primeiro secretário. Pedro Sampaio. Presente. Policial Madril. Presente. Rafael Brugneroto. Presente. Rômulo Quintino. Presente. Serginho Ribeiro. Valdecir Alcântara. Presente. Fernando Halberg. Josué de Souza. Serginho Ribeiro.
Número regimental, senhor presidente. Vendo número regimental, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos mais recebido da mesa. Questão de ordem, senhor presidente. Pode registrar minha presença? Registrar a presença do ilustre vereador Serginho Ribeiro. Está registrado, senhor presidente. Projeto de lei número 109 de 2020, vereador Josué de Souza, do MDB, denomina como nome Padre Mateus Colucci, um próprio público do município. Atenciosamente, o vereador Josué de Souza, do MDB. Moção 18 de 2020, vereador Olavo Santos, do Podemos. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cascavel, a Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, por seu representante do povo, nos termos que rege o artigo 157 do Regimento Interno e após a deliberação legislativa, manifesta por esta moção apelo aos presidentes da mesa da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, e da mesa do Senado Federal, o excelentíssimo senhor Davi Alcolumbre, para inserirem em pauta de votação o projeto de lei número 4.754 de 2018, que tem a finalidade de impedir a usurpação de funções e das competências do Poder Legislativo ou Poder Executivo para outros poderes, evitando desta forma o ativismo judicial ou de outros tribunais. De ciência dessa moção, encaminhando-se aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para análise e manifestação a favor desta moção, bem como dando ciência aos demais parlamentares da bancada do Paraná. Atenciosamente, o vereador Olavo Santos, do Podemos. Questão de ordem, senhor presidente. Aproveitar Pois não, vereador. a pausa do secretário para responder a chamada aqui. Registrar a presença do ilustríssimo vereador Fernando Halberg. Está registrado, senhor presidente. Requerimento número 390 de 2020, vereador Fernando Halberg, do PDT, nos termos que rege o artigo 149, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Wagner, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando as informações acerca dos ecopontos. Atenciosamente, o vereador Fernando Halberg, do PDT. Requerimento número 391 de 2020. Requerimento número 391 de 2020, vereador Fernando Halberg, do PDT, nos termos que rege o artigo 149, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Renato Segala, secretário municipal de Finanças, solicitando informações acerca da contribuição para custeio da iluminação pública no município de Cascavel. Atenciosamente, o vereador Fernando Halberg, do PDT.
Requerimento número 392 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 149, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Thales Guilherme, presidente do Instituto de Planejamento, solicitando as seguintes informações acerca dos lotes 001A e 001B da quadra 0010, loteamento 191, citado no fim da rua Norberto Sten da Rocha, ladeado pelas ruas Ipanema, Ciro Monteiro e Haiti, no conjunto Verdes Campos. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Requerimento número 394 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 149, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Tiago Stefanello, secretário de Saúde, solicitando as seguintes informações acerca da vacinação infantil nas unidades de saúde do nosso município. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Indicação número 725 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal perante a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania Transitar, solicitando estudos técnicos e providências urgentes para instalação de faixas elevadas de pedestres ou lombada na rua Cuiabá, em frente ao número predial 5.423, Unidade Básica de Saúde do Palmeiras, no bairro Alto Alegre. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Indicação número 726 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Secretaria de Serviços e Obras Públicas, solicitando estudos técnicos e providências urgentes para a construção de uma nova galeria pluvial na rua João Andrade de Matos, entre as ruas Orlando Vasconcelos e Frei Maximiliano Colby, no bairro Pioneiros Catarinense. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Indicação número 727 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania Transitar, solicitando estudos técnicos e providências urgentes para instalação de lombada na rua Macaraí, na altura do número predial 1736, no bairro Floresta. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Indicação número 728 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal perante a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania a transitar, solicitando estudos técnicos e providências urgentes para a instalação de controlador de velocidade na Avenida Comil, no trecho compreendido até a Rua Itália, no bairro Jardim Veneza. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Indicação número 729 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal perante a Secretaria de Serviços e Obras Públicas, solicitando estudos técnicos e providências urgentes para a instalação de iluminação nas 2 quadras de areia do Ecoparque Morumbi. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Indicação número 730 de 2020, vereador Policial Madril, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal perante a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania a transitar, solicitando estudos técnicos e providências urgentes para a instalação de redutor de velocidade ou para efetuar melhorias na sinalização vertical e horizontal na rua Alberto Stein, em frente ao número predial 590, no bairro Interlagos. Atenciosamente, o vereador Policial Madril, do PSC. Indicação número 731 de 2020, vereador Valdecir Alcântara, do Patriota. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Bruno Moraes, diretor da Guarda Municipal de Cascavel, solicitando a intensificação e a constância na patrulha da Guarda Municipal na região do Ecoparque do Morumbi. Atenciosamente, o vereador Valdecir Alcântara, do Patriota. Indicação número 732 de 2020, vereador Valdecir Alcântara, do Patriota. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Wagner, secretário do Meio Ambiente de Cascavel, solicitando a criação de um ponto de coleta de lixo doméstico na sede da comunidade Colônia Barreiros. Atenciosamente, o vereador Valdecir Alcântara, do Patriota. Indicação número 773 de 2020, vereador Misael Júnior, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à senhora Simone Soares da Silva, presidente da Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania a transitar, que realize estudos para a implantação de um redutor de velocidade na Rua Portugal, nas proximidades do cruzamento com a Rua Austrália, no bairro Cascavel Velho. Atenciosamente, o vereador Misael Júnior, do PSC. Indicação número 734 de 2020, vereador Alessio Espínola, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal perante a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, solicitando um estudo de viabilidade a fim de que se construa um muro entre o Ecoparque e a calçada, localizados na Rua Chavantes, no bairro Santa Cruz. Atenciosamente, o vereador Alessio Espínola, do PSC. Também temos inscrito, senhor presidente, para o grande expediente, os senhores vereadores. São eles: vereador Celso Dalmolin, do PL, vereador Carlinhos Oliveira, do PSC, vereador Mauro Sebert, do Progressista, vereador Pedro Sampaio, do PSC, o vereador Valdecir Alcântara, do Patriota, vereador Policial Madril, do PSC, vereador Serginho Ribeiro, do PDT, vereador Rômulo Quintino, do PSC, e o vereador Paulo Porto, do PT. Era o que tinha, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que o secretário aí me colocasse presença na minha chamada. Dizer a Vossa Excelência que o nosso secretário já colocou presença, até porque é um secretário competente e só esperava o seu pedido. Obrigado. Está registrado, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei 101 de 2020. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Sampaio, PSC. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos. Boa tarde, imprensa, amigos que nos acompanham, assistência. Senhor presidente, votarei favorável e digo que, da minha alegria dos pares de votarem a emenda número 5, que cria a meta e ação do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Vejo isso como um marco ao esporte, para o esporte cascavelense, pois sabemos, diante de todas as dificuldades dos atletas técnicos, e isso nos dará a possibilidade, aí, a partir do ano de 2021, buscar assistir a essa classe que tanto necessita. E nós contamos com a sensibilidade do Executivo para que não haja veto, pois o trabalho que nós fazemos aqui, a sinalização das metas propostas dos vereadores, ela é legítima, porque ela ecoa o anseio da população. Então, peço o voto favorável aos senhores vereadores deste projeto de lei número 101, que dispõe sobre a LDO para o exercício financeiro de 2021. Seria isso, senhor presidente. Satisfeito. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Continua a discussão, projeto 101, 2020, autoria do Executivo Municipal. Todos os vereadores presentes no plenário? Em votação, vereador favorável permaneça como estão, os vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Requerimento 388, de autoria do vereador Carlinhos Oliveira, do PSC, em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Moção 018, de autoria do vereador Olavo Santos, Partido Podemos, em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o autor da moção, o vereador Olavo Santos. Obrigado, excelência. Meus cumprimentos aos colegas, aos que nos acompanham aqui no plenário e também pela TV Câmara. Essa moção, senhores vereadores, dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, e também ao presidente da mesa do Senado, ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, para que deem celeridade ao projeto de lei número 4.754 de 2016, que visa tipificar como crime de responsabilidade a usurpação de poderes do Executivo e do Legislativo também, por parte de outros poderes, como tem acontecido através de um ativismo judicial ou do Judiciário, em especial do STF, usurpando poderes que são do Congresso Nacional e afrontando, assim, a Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade. Ela é até uma lei pródiga ao listar crimes de responsabilidade do presidente da República, dos ministros de Estados, né? Mas ela é muito breve em relação ao que diz os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, senhores, esse fato se deve ao modo exemplar como os juízes têm desempenhado suas funções em nosso país. Todavia, não percebemos esse mesmo comportamento exemplar no Supremo Tribunal Federal, aonde se atreve a legislar sobre aborto, aonde se atreve, e mesmo o Congresso Nacional tendo se posicionado em todas as circunstâncias contrário à legalização do aborto. Mais um acontecimento que está chegando agora ao Supremo Tribunal Federal,
e aonde poderá haver uma outra ação de ativismo judicial, é o julgamento da DIN 5.668, que deverá ser julgada pela Corte Suprema no dia 11 de novembro, pois ela é oriunda da Lei 13.005 de 2014 do Plano Nacional da Educação. E, neste caso, já está resolvido no Congresso Nacional. Então, o que a gente pede nesta moção número 18 é que o presidente da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado deem celeridade para aprovar esse projeto de lei número 4.754 de 2016 e tipificar, sim, é preciso ter coragem da parte dos nossos legisladores, senadores e dos deputados federais, tipificar como crime de responsabilidade a usurpação de poderes do Legislativo por parte do STF. E eu, de uma maneira muito especial, estarei cobrando todos os deputados da nossa região e do Estado do Paraná, aqueles que também são de meu partido, para que se posicionem. Porque, se não fizerem isso, é por omissão. Se não derem celeridade e votarem favorável a esse projeto, é sinal de que tem medo do Supremo Tribunal Federal. Senhores, então peço o voto favorável em nome da Câmara de Vereadores de Cascavel. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Rafael Brugneroto. Senhor presidente, nobres colegas, quem nos acompanha, vereador Olavo, li toda a exposição dos motivos, uma discussão extremamente importante, né? No entanto, sabe quem é o maior culpado do ativismo judicial? É o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, muitas vezes, não se coloca no seu devido lugar, com o seu protagonismo tão importante, o que faz com que o Judiciário comece a criar seus tentáculos e comece a ser um legislador positivo ao invés de um legislador negativo. A corte que mais possui poderes no mundo é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Muitas vezes até mais poderes que os próprios tribunais constitucionais, aos modelos da Alemanha, por exemplo, que quando se reconhece uma inconstitucionalidade, eles apenas a apontam. E mais do que rapidamente, o Legislativo corre para fazer o seu trabalho e legislar sobre aquele assunto. Isso que está faltando no Poder Legislativo. Então, o Judiciário realmente tem se colocado numa posição de protagonista, mas em razão da omissão do Legislativo. Muitas das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, dos mandados de injunção, que geram, ou mesmo as arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, que seria o caso da DPF, que o senhor está se referindo quanto à questão do aborto, é justamente por uma omissão legislativa. Importante que nós, legisladores, saibamos também o nosso papel e, principalmente, não digo aqui de nós, que já tivemos que suprir omissões legislativas, diga-se o caso do homeschooling, que foi tratado nessa casa, por não enfrentar assuntos de relevância fundamental para a população. Então, temos sim que fazer essa moção. Entendo que o ativismo judicial, a partir do momento que se fez uma emenda constitucional criando a súmula vinculante, votada pelos legisladores, acabamos por darmos cada vez mais poderes ao Poder Judiciário que eles não têm. Eles têm que agir como legisladores negativos e, muitas vezes, com edição de súmulas vinculantes, com decisões que acabam também trazendo nas ações diretas de inconstitucionalidade, ou mesmo nas ADPFs, acabam fazendo com que legislem, literalmente legislem. Uma parte, vereador. Concedido, vereador. Fico feliz em vosso entendimento, o senhor como nosso professor da área do direito, e dizer, sim, em muitos casos, o legislador federal ele tem sido omisso, sim, e omisso, inclusive, em não pôr um regramento, um mecanismo para que possa manter a ordem e o equilíbrio entre os poderes. Porque o STF, sim, em muitos momentos tem legislado passando dos limites. Quando mencionasses, por exemplo, a questão do aborto, em especial, o Parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, tem se posicionado contrário. E mesmo assim o STF insiste
e em chamar para ele essa responsabilidade e fazer os seus julgamentos. Mas acredito e confio e realmente concordo com vossa pessoa quando fala da omissão da maioria dos nossos deputados federais e dos nossos senadores, porque parece que estão de rabo preso com o STF e não estão preocupados com o restante da nação. Haja vista que esse projeto 4.754 é de 2016 e até agora fica travado, fica preso nas pautas do Congresso. Falamos a mesma coisa. Continuo a afirmar que o problema do ativismo judicial é a omissão legislativa. Nós, enquanto legisladores, nós temos que saber que se tem um poder que mais representa o povo, que mais tem legitimidade, é o poder legislativo, e deve se colocar nesse patamar. Quando não se coloca nesse patamar e passa a ser omisso, ele acaba fazendo com que o STF cresça. E que o Poder Judiciário, cada vez mais, venha fazendo um papel que não é seu previsto na Constituição. E aí eu concordo plenamente, estou fazendo toda essa argumentação, no sentido de dizer que este projeto, tomara que seja um passo para que esse ativismo diminua. Mas quem cria esse ativismo é o próprio legislador, ao criar súmula vinculante, ao não legislar sobre assuntos polêmicos e ao deixar que o STF tome decisões enquanto os legisladores, e aqui coloco nós, estamos apenas como um ator coadjuvante, não como um ator principal do Estado Democrático de Direito. Era isso, eu peço voto favorável, concordo e acho que temos que colocar cada um no seu devido lugar. Muito obrigado. Continua em discussão a moção de autoria do vereador Olavo Santos, moção 018. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Policial Madril. Estava ouvindo atentamente o vereador Olavo, o professor Rafael Bugnerotto, que é formado em Direito, tem OAB e tem outras especializações, inclusive tem alguns livros escritos sobre Direito. Acredito que o Código Penal, a própria Constituição, ela é interpretada dependendo da pessoa que lê e dependendo da pessoa que é para ser punido. Por isso que a grande maioria dos brasileiros são pessoas que são, não vou dizer frustrados, mas pessoas que não acreditam na justiça. E com motivos, milhões de motivos, se a gente for ver. Porque a gente vê casos da pessoa A, que sai um resultado, da C sai o outro. Aí vem a B, que é o mesmo caso da A, que sai um resultado diferente. Então, sempre tem algumas interpretações adversas. Então, quando a gente vê como começa a justiça, ela começa desde a primeira, na área criminal, desde a primeira abordagem policial, que dependendo do tipo de pessoa é de um jeito, do tratamento que chega na delegacia, quando vai para o judiciário, dependendo da família da pessoa que está sendo processada é de um jeito, e assim por diante. E na esfera civil, onde que envolve dinheiro, é totalmente diferente. Porque a gente sabe que daí sim é o que vale na verificação do crime ou não, dependendo do nome de cada pessoa. E quando chega no FTF, lógico que eu sou leigo comparado com muitas pessoas que não sou formado em Direito e não tenho uma especialização, mas a gente sabe que o Supremo Tribunal era para julgar algo que estaria um debate ali, uma injustiça que alguém estaria recorrendo. E nesse sentido, o Supremo Tribunal ele toma decisões e toma algumas decisões em determinados casos. O que muita gente reclama da prisão em segunda instância, que ficou quase 2 dias discutindo prisão em segunda instância num caso só. E todo mundo queria que saísse uma resposta para a repercussão geral, para todo mundo que fosse preso, ficasse preso, então, e seguisse a lei. Porque quando 90% dos brasileiros, eu acredito que se a lei fosse do mesmo jeito para todos, a gente teria uma sociedade melhor e as pessoas que acreditariam na justiça, mesmo que essa pessoa fosse punida por algum erro. Mas o que a gente vê é que umas pessoas são punidas por algo, enquanto as outras são absolvidas pelo mesmo motivo. Nessa situação aqui da moção do vereador Olavo, eu sou totalmente favorável, que eu acredito que a gente tem que seguir já o que está na Constituição, e não a cada passo tem uma decisão do Supremo Tribunal. E a gente sabe que dependendo das pessoas que vai ter o julgamento, vai ser a decisão. Ontem, por exemplo, eu deslocando para a Câmara de Vereadores, eu ouvi num rádio uma situação de um provável estupro que aconteceu, só que eu não lembro o caso, só que, pelo que eu vi, a pessoa acusada era uma pessoa de influência na sociedade
e chegou no final, essa pessoa foi absolvida. Só não lembro o fato certo e nem o caso. Mas é algo assim que é corriqueiramente a gente ouve via imprensa e vê no dia a dia. No dia a dia do serviço da gente, a gente também sente isso, que tem algumas pessoas que realmente a caneta pesa e outras a caneta alivia. Então é nesse sentido que eu vou votar favorável a essa moção, que nós na Justiça a gente teria que ter um segmento só e uma linha de raciocínio. E todos tendo direito igual quando fossem pessoas de bem e todos fossem punidos igual quando fizessem um crime. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão a moção de autoria do vereador Olavo Santos, a moção 018. Nominal? Nominal? Você está sem pressa para ir embora pedir voto, pelo jeito. Em votação, moção 018, de autoria do vereador Olavo Santos. Em votação, os vereadores favoráveis à resolução, o vereador contrário se manifeste. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Extrato da ata do dia 19/10 e a ata do dia 20/10 em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os vereador contrário que se manifeste. Tem que tirar o Romulo aí de trás. Os inscritos para o grande expediente são eles: vereador Celso Dalmolin, vereador Carlinhos Oliveira, vereador Mauro Seibert, vereador Pedro Sampaio, vereador Valdecir Alcântara, vereador Madril, vereador Serginho Ribeiro, vereador Rômulo Quintino, vereador Paulo Porto. Questão de ordem, senhor presidente. Abro mão da palavra e peço permissão para me retirar. Ok, licença concedida ao vereador Valdecir Alcântara. Com a palavra, o vereador Celso Dalmolin. Senhor presidente, demais vereadores, como é ciência de todos os senhores, nós estivemos trabalhando através da Comissão do Direito do Consumidor, juntamente com os moradores do Pazinato, aonde nós levamos uma denúncia ao Ministério Público Federal e aonde já está acontecendo a reforma daqueles apartamentos, começando pela instalação total do gás e agora também vai se começar a reforma dos apartamentos. No mesmo caminho, senhores vereadores e demais presentes, nós também trabalhamos junto ao Quebec, lá no 14 de novembro, onde também sérios problemas estão acontecendo e a comissão também esteve lá, juntamente com a Defesa Civil, e lá nós estivemos vendo várias situações. São 128 apartamentos lá no Quebec, em torno de 350 moradores que também estão passando por uma situação difícil quanto às condições dos apartamentos que foram entregues pela Caixa Econômica Federal àqueles moradores. Então, amanhã às 14h30, estaremos levando uma denúncia novamente ao Ministério Público Federal, aonde estaremos apresentando a situação também dos moradores do Quebec, levantamento feito nos apartamentos, relatórios feitos, como eu falei já, acompanhados com a Defesa Civil, que nos deu assistência, nos deu o relatório também da situação de que está acontecendo lá, e amanhã isso será entregue então ao Ministério Público Federal, para que também possa tomar providência junto à Caixa Econômica Federal. Então, se a Caixa Econômica já estava preocupado com essa casa, com a Comissão do Direito do Consumidor, através da denúncia que fizemos no Pazinato, agora vai receber mais uma que é da Quebec. E também quero deixar aqui já claro que depois de entregarmos essa do Quebec, estaremos auxiliando também os moradores do Jaborá e também do Gralha Azul. Estaremos visitando também esses apartamentos, condomínios, ver o problema que lá também tem, para que possamos também fazer um levantamento juntamente com a Defesa Civil e possamos também fazer um relatório e também levarmos ao Ministério Público Federal. Então, senhores vereadores, deixo esse conhecimento a todos, também à população, e amanhã às 14h30 estaremos fazendo esta entrega.
Sendo assim, senhor presidente, agradeço a minha oportunidade. Ok, obrigado, vereador Celso Dalmolin. Agora com a palavra o vereador Carlinhos Oliveira, PSC. Senhor presidente, novos vereadores, a todos que nos acompanham, 2 assuntos bem rapidinho, bem breve. Queremos agradecer a aprovação do requerimento 388, que se refere ao encaminhamento que estamos fazendo à Companhia de Saneamento Básico de Cascavel, que é a Sanepar, para a expansão da rede de água ali no distrito de Juvinópolis, que vai contemplar a linha Castelo Branco. São várias famílias, várias comunidades que moram naquele local e, infelizmente, estão passando por dificuldades porque não se tem a rede de água até o presente momento. O outro assunto que gostaria de falar aqui no... Quer uma parte, vereador? Obrigado, vereador Carlinhos. Queria aproveitar o momento que está falando da Sanepar e um bom entendedor aí do nosso amigo vereador Celso. De repente ele pode nos informar. Estive no Lago Azul ontem, onde estão estendendo lá as redes, fazendo as redes de água, e há uma informação lá pela Sanepar que como existe muito poços artesianos, a maioria das casas tem poços, semi-poços artesianos, diz que vão ser fechados esses poços. Sabe que procede isso, vereador? Desculpe, Carlinhos, eu entrei num outro assunto, mas eu quis lembrar, porque as pessoas me cobraram isso lá no Lago Azul. Obrigado. Parte, vereador Carlinhos. Parte cedida, vereador Celso. O que procede é que o IAP, agora mudou, IAP, né? IAT, né? Instituto Água e Terra, né? O IAT já está abrindo o cadastramento de todos esses poços e toda aquela pessoa que tem um poço artesiano na sua casa que não é legalizado, pode procurar, existe um site, entra no site, faz a legalização desse poço artesiano antes que eles sejam então fiscalizados, para que possa fazer esse cadastro. E busquei essa informação junto com o pessoal do IAT, para que possa ter essa informação e mais ou menos na situação, vai se inscrever, vai se cadastrar, porque depois sim vai ser feito uma vistoria sobre essas residências que têm esses poços artesianos. Obrigado, vereador Carlinhos. É importante, né, nós debatermos, entrou no assunto da Sanepar, é importante. O outro assunto que nós gostaríamos de abordar aqui é o decreto último que foi publicado, onde se libera os salões, se liberam boates, salões de festas, bailes, e infelizmente não tivemos a liberação aí dos campeonatos de futebol, sejam ele na grama sintética, na grama normal e também os campeonatos de terrão. Então nós precisamos ter um olhar para essas atividades, né, que são atividades que são necessárias dentro do município e infelizmente, não sei por que motivo, vou até questionar o procurador do município, por que não se abrangeu essas atividades nesse último decreto, já que se liberou baile, se liberou boate, se liberou dança. Uma parte, vereador. Uma parte cedida, vereador. Vereador, obrigado pela parte, eu vou tirar até a máscara. Eu acho que você tem toda a razão, sou companheiro, para ajudar questionar essa situação, porque depois que liberar o clube de baile para fazer baile, eu acho que pode liberar qualquer esporte, porque o baile você vai dançar abraçado, agarrado, o futebol às vezes dá os encontros, mas não é sempre, e o baile e a música é sempre, então não tem lógica para liberar um clube de baile e não liberar um futebol. Então, temos que questionar, as pessoas que praticam o esporte estão sedentes de praticar esse esporte, o esporte também é saúde, então quero se somar junto a você a esses esforços. Na verdade, também temos aqui toda a questão também da cultura, né? Onde temos os artistas aí que estão passando pela mesma dificuldade e infelizmente não tivemos aí a contemplação deles aí no último decreto. E aqui fica o nosso pedido, né? A procuradora, as pessoas que estão desenvolvendo esses decretos, que tenham um olhar especial aí para o esporte, para a cultura, que também são necessários aqui dentro do município de Cascavel.
Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o vereador Mauro Seibert. Senhor presidente, demais vereadores, foi lida a minha indicação esse dia sobre a água. Filmar, filho? Estou esperando acalmar um pouquinho. Você vai falar? Vou falar, estou falando. Esse assunto hídrico que está acontecendo na cidade, hoje eu ouvi a nossa gerente da Sanepar falando, ouvindo as vozes aqui do pessoal. Lá no interior é muito simples de resolver isso. Tem umas coisas que não dá para entender em Cascavel o que acontece. Nós temos um belo lago, um reservatório de água que está ali há anos, onde, vereador Jaime Vazata, nós vamos ligar, era para ter ligado já em julho a São José, devido a esse sistema hídrico seguraram mais um pouco. A captação do Rio do Salto já era para ter começado, para não faltar água aí para o interior, daí você ainda vê falar que o IAT ainda vai fechar os poços artesianos da região norte, que é a primeira região que vai faltar água. Em 15 dias é para já começar o racionamento se não tiver água, vereador Serginho. Aí você tem que ouvir que não é possível fazer, não é um desassoreamento. Você tem a capacidade de você fazer mais um reservatório para baixo da Rocha Pombo e após a 277 com 3 reservatórios, tornando uma área de turismo, um paradouro de parada ali para as pessoas que estão passando por Cascavel. E simplesmente quando você tem captações trabalhando como a Cascavel, Peroba, Saltinho e agora São José, você faz o esgotamento do lago municipal, seca ele totalmente, faz a limpeza que tem que fazer, e no período chuvosos, você acaba fechando as comportas lá. Então eu não consigo entender algumas coisas simples de resolver, são coisas simples, tem que tirar a terra lá, você seca, você entra com um sistema lá, de esteira lá com madeiras para você andar em cima. Isso já foi feito em outros locais. O problema é que tem que colocar a mão da obra. Assim como o executivo aí, dias atrás, falou que ia para Curitiba, ia resolver com a Sanepar, agora não aconteceu nem uma coisa nem outra. Sai de uma parte, vereador? Toda, vereador Jaime. Mauro, concordo plenamente com a tua fala, é preocupante. Até porque o lago, quem passa pelo lago, você vê com a maior tristeza aquilo lá, que é a maior fonte, né, de abastecimento da Sanepar. E a preocupação, a questão do Rio São José, é que ele está numa situação bastante precária também. A obra praticamente está pronta, é isso? E veja bem, e se ficar pronta a obra e a previsão de chuva, que estão falando só daqui 2 meses, chuvas boas que possam aumentar o volume de água, cadê o planejamento da nossa empresa de água do Estado do Paraná? Tem razão, apoio a tua fala. Vereador Jaime, as previsões que é para fevereiro, boas chuvas. O que a gente percebe que já está atrasado essa obra do Rio do Salto, que já era para ter começado também. Na minha indicação que a gente fala, que para nós fazermos essa preservação,
valorizar os agricultores, assim como a Itaipu está fazendo com a Bacia do Paraná 3. A Sanepar, o governo municipal, as empresas com a compensação de gás carbono, é preciso agir. Eu falo, reitero aqui. Ou você volta a colocar aquele tapume lá para subir a água de novo no lago municipal. Porque do jeito que foi feito, foi abaixado 50 ou 80 centímetros, não vai mais voltar ao lago onde era original. Você vai ter que fazer uma vegetação verde ali, umas plantas aquáticas para voltar. Não vai voltar o lago daquele tipo, só se subir o tapume. Por isso que eu falo, se você faz um reservatório para baixo da Rocha Pombo, para baixo da 277, você vai ter 2 depósitos a mais. E é possível fazer isso. Agora, precisa agir. Por isso que eu falo que a Sanepar, o governo municipais, tem que começar já o projeto do Rio do Salto, para que a região norte não falte água. Agora, se realmente essa previsão do IAT, que é o Instituto Água e Terra, de realmente lacrar os poços artesianos das pessoas que não tinham água naquela região, a Sanepar ou o IAT não foi lá abrir aquele poço para eles terem água lá para sobrevivência. Ninguém foi ajudar. Agora é muito simples fechar, né? Isso é uma vergonha, vereador Jaime. Uma vergonha de você saber que vai faltar água, que daqui 15 dias já vai falar em racionamento, e os caras querer fechar poço, que é o principal abastecedor das famílias. Eu não sei que mundo que nós estamos vivendo. Por que não vão lá fazer o desassoreamento que é para fazer do Rio Cascavel, que há anos a gente estamos fazendo, olhando isso e não acontece nada? Por que já não se iniciou o projeto do Rio do Salto? Por que não captaram as águas mais onde tem outros afluentes, mais para baixo do São José? Não consigo entender alguns projetos. Não consigo. Mas nós vamos continuar insistindo aqui para que o produtor seja valorizado. Já mandei trazer um. Com a palavra, o vereador PSC Pedro Sampaio. Senhor presidente, boa tarde mais uma vez. Peço licença para tirar a máscara. Boa tarde a todos que nos acompanham. Senhor presidente, esse problema da água, Mauro, eu acredito que nós devemos chamar o homem lá de cima, o tal de São Pedro, e pedir para fazer um acordo com ele para que derrame as bênçãos da chuva aqui para a nossa região, pela estiagem que nós temos passado e tem afetado. O problema do Lago Municipal, tempo de eleição, nós estivemos conversando, né, vereador Celso Damolin, onde nós estudamos algumas bocas de lobo que desaguam na região do Lago Municipal. Nós temos dados, estatísticas do último assoreamento, que a maioria dos dejetos e rejeitos ali são restos de construção civil, óleo, diesel, terra. Então, se nós não tivermos ali uma eficiente contenção, pode fazer 20, 30, 50 desassoreamentos que só vai gastar o dinheiro da população. O momento da minha fala, senhor presidente, era para contribuir com o vereador Mauro Seber. Nós temos um problema sério na nossa cidade, em várias cidades, né, do estado, do país, onde a falta das obras de infraestrutura nas nossas rodovias que circundam a nossa cidade. Nós temos uma deficiência de iluminação pública, nós temos o registro de várias fatalidades e, na maior parte delas, seguido desses caminhos, nós temos os núcleos industriais. E os trabalhadores que lá estão e que vão de bicicleta, por não ter outro meio de locomoção, acabam perdendo a vida. Então, este mandato está imbuído na última segunda-feira, onde nós tivemos a infeliz notícia, e aqui eu apresento algumas fotos e imagens aqui, do falecimento do senhor Amadeu Tomé dos Santos, 50 anos, ciclista, que trafegava, e a condutora não apresentava sinais de embriaguez, mas a condutora mesmo relatou
as autoridades policiais de que não tinha conseguido identificar o ciclista por estar escuro no momento que ele atravessava e transpunha a BR-467 e tirando a vida do próprio aí que estava próximo da localidade ali, onde tinha ido pescar num córrego das proximidades. Então, nós devemos levar isso como pé da letra, ao rigor. Nós temos o DR, que tem trabalhado incansavelmente no nosso estado, aonde propõe para o próximo ano, quem sabe, ciclovias, né? Infraestrutura, principalmente dentro dos perímetros urbanos das cidades, para que o trabalhador tenha segurança de trafegar, ir para o seu trabalho, até mesmo na parte do lazer, onde nós temos, um tempo atrás, juntamente com o ex-deputado estadual André Bueno, nós propusemos um projeto de que ligasse Cascavel a Espigão, e isso, por conta da mudança do governo, não foi possível alcançar. Mas ainda em tempo, nós buscaremos o governo Ratinho Júnior para que sensibilize. Nós temos vários ciclistas que ali fazem a sua prática diária de treinamentos, e o quão importante é nós darmos essa infraestrutura e essa estrutura para a população, porque é um meio eficiente, é um meio que não gera poluição e faz bem à saúde. Então, o registro da minha fala de hoje nesse sentido, para que nós possamos aí diminuir essas mortes por atropelamento no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Uma parte? A parte concedida, Mauro. Vereador Pedro Sampaio, parte disso resolveria como começou lá atrás, que é o contorno norte e o contorno sul. Espero que nesse levantamento que vai ter da ferrovia, eles já façam junto esse levantamento, principalmente ali da região sul e também da região norte, retirando o tráfego pesado de dentro da cidade. No caso das marginais, umas marginais de Cascavel que não chega a lugar nenhum, né? Infelizmente ainda. Nem iluminação, nem acostamento tem. O problema é que quando você começa um projeto mal elaborado, infelizmente, mal elaborado, o pessoal não pensa a longo prazo. E daí acaba acontecendo a fatalidade que quem trabalha, que precisa realmente, que nem o senhor expôs aqui, que uma família tem que se perder o seu ente da família. Infelizmente, ainda temos que conviver, e vamos conviver muito ainda com essas tragédias, ainda enquanto alguém não colocar a mão realmente e fazer o que tem que ser feito. Obrigado pela parte. Satisfeito, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Serginho Ribeiro. Senhor presidente, novos vereadores, sinta assistência. Meus amigos, só relatando, saudar os amigos que se encontram aqui no plenário. Bom, sobre os decretos sobre Covid, nós ouvimos, falamos, automaticamente tem autoridades, OMS, tudo mais que já foi deliberado. E desde o início, posicionamentos que nós tomamos muito firmes e fortes. Sabemos que nós temos que levar em conta o trabalho com todos os cuidados necessários. Distanciamento, máscara, álcool gel e tudo mais. Mas o trabalho tem que continuar. E posicionamentos têm que ser tomados. Porque é só nós caminharmos pela cidade de Cascavel e nós notarmos também quantos guerreiros estão mantendo as portas abertas, quantos empresários estão conseguindo manter-se aberto e, ao mesmo tempo, manter os seus colaboradores aí empregados, que não está fácil. E é isso que nós temos que primar. Todos os dias, saúde sim é prioridade, uma vida salva é uma prioridade, mas um psicológico é afetado, uma pessoa que não consegue trabalhar, uma pessoa que não consegue, olha só, agora a retomada das escolas, as escolas particulares agora retomando as atividades. É um absurdo o aluno não poder estudar, o pai não poder levar o aluno para a escola e outros locais superlotados, e o problema é a escola.
é notório que não é, né? Então, na verdade, é uma pandemia, sim, é um problema gigante, mas é um problema também de muito excesso de desinformação, tentando colocar como se fosse uma informação correta. Nós vemos aí também que as academias sofreram demais, vemos aí que o pessoal dos pets e tantos outros sofreram, bares, restaurantes e similares. Nós temos que tomar medidas para que possamos continuar realmente com responsabilidade, que tem que ter responsa. Caminhar. O empresário, ele tem que fazer as suas normas, cuidar dos seus colaboradores, da sua vida e tudo mais, mas nós não podemos cercear o direito de ir e vir. É esse o grande objetivo. Veja bem quantas pessoas e quanto fomenta a economia e quanto também, inclusive, nos cofres aqui do município de Cascavel, vai ter um déficit agora, mais de 30 milhões, que pode ser empregado em várias situações. Né? Saúde, educação, mobilidade urbana, qualidade de vida e tudo mais. Então, essa é a minha fala. Novos decretos estão vindo, mas, na verdade, nós temos que entender que a economia e a saúde têm que andar paralelo, não distanciados, não separados. E o mercado de entretenimento também sofreu a maior penalidade de todos os tempos. Fotógrafos, músicos, promotores e tantos outros, nós vemos tudo parado agora. Por quê? Agora volta 50%. Tá bom, vamos voltar. Vou deixar uma perguntinha bem no ar. Love is in the air, né? O amor está no ar da política. Só quero ver pós a eleição. Quais os novos decretos impostos por esses grandes, né, propulsores da economia, ou só vou avaliar. Então, amigos, fiquem atentos. Pós a eleição, porque para a eleição não tem pandemia. Vamos embora, vamos tocar o pau, vai ter eleição. Para a eleição não tem problema. Fundo eleitoral, 2 bilhões, maravilha, aí pode acontecer eleição. É um absurdo. É uma sacanagem contra o brasileiro que trabalha e rala todos os dias. Mas, vamos avaliar, após a pandemia, como que serão os novos decretos. Governo do Estado do Paraná, Executivo, e vamos lá. A galera só tem que ficar muito atenta a isso. Mas muito atenta. Todos os comerciantes, todos os empresários da cidade de Cascavel e do Estado do Paraná e do Brasil, fiquem alerta. Pós a eleição, novos decretos. O povo brasileiro não sabe quanto ele tem na mão, não é só o título de eleitor, não. Ele tem a maior resistência que tem. Nós temos a internet, nós temos voz. O poder emana da população, emana da voz. Nós somos eleitos pela população para defender o povo, defender a população de forma digna e séria e sem contestar. Mas agora, pós a pandemia não, que nem chegou a vacina, né? Pós a eleição, vamos ver o que vai acontecer com os novos decretos impostos pelo COI, pelo governo do Estado, e aí, somos uma resistência do que é errado. Então, vamos firmes e fortes. Aí fica meu carinho e apreço esses guerreiros que mantiveram aberto e uma sacanagem que fizeram com os que fecharam. O presidente está sendo gente boa, obrigado, presidente. Então, assim, a única coisa que eu contesto é, infelizmente, não houve, claro que pegou todo mundo de uma forma bastante, né, inusitada, uma pandemia. Mas tem que haver, sim. Não pode se falar assim, ó, não tenho o que fazer, fecha as portas e o problema é teu. Não. Tem que dar condição. Nós temos bancos, nós temos economias, nós temos maneiras de poder sustentar e ajudar esse empresário que vai ser fechado as portas. O governo federal fez a sua parte, ainda está mandando aqui um recurso financeiro para que as pessoas possam se resguardar e segurar um pouquinho até o final do ano. Então, por isso que eu digo, a economia tem que andar junto com a saúde, não pode ser paralelo. E as pessoas têm que ser ouvidas. Não pode ter uma pandemia do medo como nós vimos. Existe um problema, sim, responsabilidade. Ninguém aqui tem que ser fora da casinha, saber que tem que salvar uma vida, salvar seus pais, seus avós, seus filhos e a sua família. Mas o psicológico é afetado se não tiver responsabilidade. Obrigado. Encerramos a presente sessão.